Bruna Rebelo, professora online especializada em bolos espatulados com Buttercream. E hoje a gente vai falar de um obstáculo, né? Falar de um grande obstáculo, principalmente para confeiteira, viu, gente? Porque galera para não saber fazer esse negócio direito. Que é o que, amor? Precificação. Precificação. E eu me coloco no meio, viu? Porque o tanto de bolo que eu dei de graça já nessa vida, vocês nem sabem. Nem só bolo, né? Eu fazia docinho na época que eu trabalhava com confeitaria, continuo trabalhando com confeitaria, né? Que eu trabalhava com produção, eu vendia uma tortinha de frutas vermelhas, né? Com amora, framboesa, blueberry, morango, desse tamanhico, né? Um docinho de festa. E aí teve um dia que o Fê se meteu nas minhas contas, ele falou, vamos fazer essas contas aqui certo, porque eu acho que tem alguma coisa errada aqui nas suas coisas. Eu falei, tudo bem. Gente, eu tava perdendo 20 centavos por tortinha. Cara, eu tava dando de graça e pagando para o cliente comprar meu negócio. Assim, é absurdo. Então eu me coloco aí no meio, eu sei que é uma tarefa muito árdua, muito difícil, mas que a gente tem aí uma orientação legal para dar para vocês pelo menos terem uma luz aí sobre esse assunto que é tão difícil. E hoje, agora, na nossa aula de hoje, vamos falar sobre precificação, que eu vou trazer o Fê para me ajudar nesse assunto, porque eu sou meio ruim nessa parte. Vamos, mozão? Bora! Então vamos então. Oi, pessoal! Boa noite! Muita gente só conhece minha voz, né? Não conhece. Hoje eu até postei uma foto sua para todo mundo já que não te conhece. Assim, deixa eu postar o mozão para todo mundo saber a cara dele. Já sabe como que é. Então, esse sou eu. A Isa tirou umas fotos muito maravilhosas. A Isa sempre dá um showzinho, né? Vamos lá, então. Vamos falar a parte de precificação. Apareceu aqui? Acho que aparece. Posso ficar aqui encostadinho que você vai falando e eu vou só observando. Beleza. Então, vamos falar sobre precificação. A precificação, na verdade, a gente, para os nossos alunos e tudo mais, a gente tem uma planilha que faz todo o cálculo e faz automatizado. O que eu vou tentar ajudar vocês? A gente não fornece essa planilha gratuitamente, a gente fornece essa planilha como um bônus para os nossos cursos. E a gente nem vende essa planilha à parte. E a gente não vende essa planilha à parte, é só como bônus. Mas eu vou tentar passar para vocês para que vocês consigam calcular isso manualmente. Não é tão simples como uma planilha Excel que faz tudo automático, mas com um esforcinho aí vocês vão conseguir. Então, vamos lá, amor, me ajuda aqui. Primeira coisa que eu já escrevi algumas coisas aqui, já para poder facilitar e não perder muito tempo. Tá. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu listei aqui, que a gente tem que ter antes de qualquer coisa, antes de a gente começar, a gente tem que ter um planejamento. Então, qual que é o meu produto final? O que eu vou querer entregar para o meu cliente? Então, aqui eu fiz um planejamento simples de um bolo de 15 centímetros completo. É um bolo que vai ter, ele é composto de massa amanteigada, recheio e buttercream. Isso daqui eu monto, faço tudo que eu preciso do meu bolo. Só que, além disso daqui, o que mais eu vou precisar? Eu vou precisar de um tabuleiro de MDF e vou precisar de uma caixa de bolo. Só antes de eu continuar, peguem um caderno, anotem. Eu não estou na frente das câmeras, ou atrás das câmeras lendo os comentários, então anotem tudo isso que a gente está passando. Eu posso pegar esse celular enquanto você fala? Porque se tiverem alguma dúvida, talvez eu possa Aqui tá as dúvidas do YouTube. Legal. Você vai acompanhando aí. Tá bom. Bom, então, anotem aí. Caderninho na mão e caneta e vão anotando. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para fazer uma precificação correta é planejamento. Então, esse daqui é o nosso planejamento. Esse daqui é o destino final que a gente quer. Que é montar esse bolo e entregar para o cliente. Então, eu vou precisar também do meu tabuleiro e da minha caixa de bolo, porque eu vou entregar ele embalado, certo? Certo. Bom, fiz isso daqui. Eu preciso agora começar a destrinchar isso daqui. Eu preciso detalhar cada item que vai no meu bolo. E para isso, o que eu preciso fazer? Montar a ficha técnica. Então, eu vou precisar montar a ficha técnica da massa, do recheio, do buttercream e só isso. O restante aqui é produto pronto, né? Então, vamos lá. Eu vou virar a página. Tem gente aqui falando, amor, eu amo a planilha do Fê, mudou minha vida.
A Carla Prazer. Legal, que bom. Então, vamos lá. Deixa eu... Não vou tampar, pessoal. Foquem aqui, vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho a ficha técnica. Então, eu montei um exemplo aqui de ficha técnica de massa amanteigada. Escrevam, novamente, escreva aí, ó. A sua ficha técnica sempre vai ter essas colunas, ó. A primeira coluna chama ingrediente, depois quantidade comprada, qual que é o preço, quantidade que vai na minha receita, qual que vai ser o meu custo. Então, só lembrando, gente, que isso daqui vocês têm que fazer no Excel, tá? Ou então a pessoa vai fazer na mão, não sei. Que se você fizer na mão, você vai ter que fazer 1000 vezes a mesma coisa, não vai ser tão legal, então assim... É que tem gente que tem dificuldade, aqui eu vou ensinar como faz na mão. Se Tá. você pegar isso daqui e jogar no Excel, mais melhor fácil. ainda. Exato. Então, ó, novamente, então minhas colunas são ingredientes, quantidade comprada, preço, Amor, quantidade estão de falando receita que e meu custo. tá muito apagado, um monte de gente, tá? Que não tá dando para enxergar. Então, mas acho que eu tô falando Tá. para eles poderem entender. Então vai anotando. gente. Vai anotando. Ó, minha primeira coluna, ingrediente. Segunda coluna, quantidade comprada. Depois, preço. Depois, quantidade da receita. Depois, meu custo. Essas são as colunas que você vai precisar sempre para montar a sua ficha técnica. Então, o que vai na minha massa amanteigada? Aqui eu listo todos os ingredientes que vão na minha massa amanteigada. O que vai na massa amanteigada, amor, além de manteiga? Manteiga, açúcar. Açúcar, aí eu vou listando aqui, ó. Ovos. Açúcar, ovos. Farinha de trigo. E assim por diante. Tá bom. Então, lista todos os ingredientes que vai aqui. E aí, o que você vai fazer? A manteiga. Quando eu compro a minha manteiga, que quantidade que eu compro no supermercado? Ou no atacado, não sei de onde você compra. Eu listei aqui uma manteiga que a gente encontra no supermercado, que é aquele tablete de 200 gramas. Aqui, o grande segredo que você tem que tomar cuidado é para você listar a quantidade comprada sempre com a mesma unidade. Então, por exemplo, eu compro 200 gramas. Eu vou colocar aqui sempre o valor em quilogramas, só para facilitar. Então, quanto que é 1 quilo? É 1000 gramas. Então, 200 gramas, ele me representa 0,2 quilo. Então, eu escrevi aqui 0,200, certo? E se for em ml, por exemplo, óleo a gente compra em ml. Aí 200 ml. Exatamente. Aí eu coloco 0,900 ml. Exatamente. Tá bom. A quantidade que eu compro é a quantidade que eu vou colocar aqui. Tá. Então, vamos lá. Ingrediente. Qual é a quantidade que eu compro? Quanto que é o preço que eu paguei? Até aqui, essas 3 primeiras colunas, o que elas são? São informações do produto que você comprou. Então, a manteiga eu compro o tablete de 200 gramas e paguei R$ 7,60. Esse foi o custo que eu tive. E aí, quanto que vai na minha receita? Qual que é a quantidade? No caso, no exemplo que eu coloquei aqui, na minha receita, vai 180 gramas, ou seja, 0,180 quilos. Vou lá e escrevo aqui. E aí, como que eu faço para achar o meu custo que eu tive de manteiga para fazer a minha massa amanteigada? Eu pego o 7,60, que está aqui, que foi o preço que eu paguei, divido pela quantidade que eu comprei, no caso 0,2, e multiplico pela quantidade da receita. Então, novamente, como que eu acho o meu custo de cada ingrediente na minha receita? É o preço que eu paguei, dividido pela quantidade que eu comprei, multiplicado pela quantidade que vai na minha receita. Então, se eu fizer essa conta aqui, 7,60 dividido por 0,2, multiplicado por 0,18, o meu resultado vai ser 6,84. Ou seja, de manteiga, na minha receita de massa amanteigada, eu tive um custo de 6,84. Para isso, eu tenho que fazer para todos os ingredientes. Então, eu vou fazer para o açúcar, para os ovos,
para todos os ingredientes que estão na minha massa amanteigada. Aí eu vou listar todos eles e fazer esse mesmo cálculo. No final, você vai ter qual que é a quantidade de cada item que vai na sua receita. E o importante aqui é você chegar na somatória de peso total da sua receita e qual que foi o seu custo total da sua receita. Então, aqui eu coloquei já os valores totais, eu só não escrevi eles detalhados, mas acho que ficou bem... Ficou bem claro. Ficou bem claro, né, amor? Sim. Então, aqui, ó. Então, aqui eu tenho o total. Então, no caso, a quantidade da minha receita no total, a minha receita que eu faço, eu tenho 1,55 quilos e o meu custo total é de 14,37. Então, qual que vai ser o custo por quilo da minha massa manteigada? Vai ser 14,37, que é o meu custo total, dividido pela quantidade da minha receita total, que no caso é 1,55. Tem calculadora aí, amor? Tem. Quanto que dá isso? Qual é a conta? 14,37 dividido por 1,55. 9,27. 9,27. Então, eu sei 9,27. Algumas perguntas. Me perguntaram aqui. E para o sal, que é uma quantidade tão pequena? Gente, é a mesma coisa. Vai colocar aqui que você comprou 1 quilo de sal, custa R$2, aqui 0,002. Exato. Se foram 2 gramas, tá? Aí você vai fazer a mesma continha. Então, você vai pegar a quantidade de grama de cada item que tem no bolo. Então, não importa se você usa 1 grama ou 1 quilo. Tá? Exatamente, você tem que listar. O que você vai colocar é a mesma coisa, você tem que listar, porque esses 2 gramas de sal vai ter um custo para você, né? De 2 em 2 gramas, a gente vira 1 quilo. O que a gente não lista aqui para calcular o meu custo aqui final, o que a gente não lista é, por exemplo, água que você está utilizando da torneira ou do filtro da sua casa. Uhum. Nesse caso, a gente não lista porque eu vou te explicar o motivo e a gente vai voltar para esse ponto. Calma lá. A gente não lista nesse momento para calcular esse custo porque a água entra como um custo, uma despesa fixa que você tem mensalmente. E aí, eu vou ensinar vocês a como calcular essa despesa e qual que é a representatividade que ela tem no custo final do seu produto. Então, segura aí. Gente, e outra coisa, tem que fazer isso para cada receita. Então, você vai descobrir quanto custa o quilo. Um pouquinho pra cá, você vai descobrir quanto custa o quilo da sua massa manteigada, quanto custa o quilo do seu brigadeiro, do seu ganache de maracujá, da sua calda para você molhar o bolo. Você vai descobrir tudo isso. Porque aí depois, na outra planilha, você vai colocar para cada tamanho de bolo quantos quilos você usou de cada ingrediente. Mas primeiro você precisa descobrir o preço do quilo de cada receita, tá? Exatamente. Então, para você descobrir o preço de cada tamanho de bolo, primeiro você precisa descobrir isso daqui, né? Por isso que ele falou lá atrás, que você precisa desmembrar tudo aquilo. Então, tem bicho na conversa? Tem um bichinho aqui. Já tirei. Cheio de bicho. Então, gente, a gente precisa desmembrar. Preciso descobrir lá quanto custa a massa manteigada, quanto custa o meu brigadeiro, quanto custa a minha calda, quanto custa o meu buttercream, e descobrir tudo. Exatamente. Tá bom? Então, aqui, bom, com isso daqui, a gente montou a nossa ficha técnica de massa manteigada e a gente descobriu qual que é o custo por quilo da minha massa manteigada. Eu preciso saber qual que é esse número para todos os componentes que vão no meu bolo. Então, eu preciso fazer essa ficha técnica aqui para o meu recheio, para minha calda, para o meu buttercream. Se eu for utilizar outro tipo de produto, eu preciso fazer a minha ficha técnica. Então, a ficha técnica ela é mandatória para você chegar no custo por quilo de cada componente do seu bolo. Só posso dar uma dica para o pessoal? Gente, para quem está no YouTube, tá? Vocês vão ver que tem uma barrinha de progressão. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, estou no meu celular. Se eu der play no vídeo, tem uma barra de progressão aqui embaixo. Você pode voltar o vídeo inteiro e assistir desde o começo. A gente não vai ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, tá?
Só para a aula caminhar. Você já repetiu várias vezes como faz essa conta aqui. A gente não vai ficar repetindo, senão a gente vai ficar sempre no mesmo lugar. Porque vai entrando gente nova e a gente tem que ficar repetindo. Então, volta lá a barrinha, assiste de novo, que enquanto o vídeo tá salvo, aí você consegue ver várias vezes, tá? Exato. E mesmo depois que a gente sai do ar, que a gente tira o vídeo do ar, se você tá com esse link que você tá assistindo, começou a acompanhar a aula agora, você consegue voltar e assistir isso, não tem problema, tá? Vamos lá. Então vamos lá. Aí, o que aconteceu aqui, amor? Eu cheguei no meu custo por quilo da minha massa manteigada. Sim. Então eu sei que 1 quilo da minha massa manteigada tem o custo de 9,27. Show. Certo? Certo. E aí, o que eu preciso fazer? Achar esse mesmo custo por quilo para todos os componentes do meu bolo. Então eu preciso fazer a ficha técnica para o meu buttercream, para o meu recheio e para tudo que você for utilizar no bolo. Tá bom. Perfeito? Legal. Ficou claro? Muito claro. Beleza. Então achei todos os custos por quilo dos componentes do meu bolo. Legal. Aí a gente vai para a nossa parte de precificação do bolo em si. Aqui eu vou fazer a montagem do bolo. Então, novamente, para precificar, eu volto na tabela que você precisa ter, que é a primeira coluna, ingrediente, depois quantidade comprada, preço que eu paguei, quantidade utilizada, qual que é o meu custo. É a mesma tabela, a mesma ficha técnica. Só que agora você vai fazer uma ficha técnica da montagem do seu produto final. E aí, quais os ingredientes que você vai listar? Os ingredientes é aquilo que você listou lá no seu planejamento. Você lembra que a gente passou no planejamento, que foi? O meu planejamento, eu ia montar um bolo de 15 centímetros, que eu ia ter uma massa manteigada, o meu recheio, meu buttercream, meu tabuleiro e a minha caixa. E aí, o que eu faço? Eu listo esses ingredientes, só que aí eu não achei o custo por quilo de cada ingrediente. Aí eu venho aqui, então, ó, minha massa manteigada, o custo por quilo, então, 1 quilo. Quanto que foi o custo que a gente calculou da massa manteigada? 9,26. Acho que foi 9,27. Foi questão de centavos aqui. Eu coloquei, escrevi 9,26. Então, 9,27. Então, eu sei que 1 quilo da minha massa manteigada custa 9,27. Como que eu cheguei nesse cálculo? A gente acabou de explicar. E para minha receita, para montar o meu bolo de 15 centímetros, um bolo de 15 centímetros nosso tem 20 fatias, certo? Sim. Então, o nosso bolo de 15 centímetros, eu utilizo 1,3 quilos de massa manteigada. E aí, qual que vai ser o custo da minha massa manteigada para montar o meu bolo? Novamente, vai ser o meu preço dividido por quanto que eu comprei, multiplicado pela quantidade que eu utilizei. Então, 9,27 dividido por 1, multiplicado por 1,3, eu vou chegar no meu custo de 12,03. Se vocês fizerem os cálculos, talvez com muitas casas depois da vírgula, deu 12,03, vai dar 12,05 e tal, mas não tem problema, vocês entenderam a lógica do negócio. Sim. Então, eu vou fazer isso para o meu recheio, para o meu buttercream, para todos os componentes do meu bolo. E aí eu vou chegar em qual foi o meu custo. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Só a tabuleira e a caixa que é por unidade, né? E aqui eu deixei listado em branco, mais para poder chamar a atenção de vocês mesmo. Porque às vezes você pode ficar na dúvida. Nossa, mas e o tabuleiro e a caixa? Como que eu coloco nesse custo do meu bolo? O tabuleiro e a caixa, você tem que cobrar do seu cliente. Porque normalmente a gente não pega esses itens de volta. Eu envio o tabuleiro. Gente, por isso que a gente parou de falar. Peraí. Voltamos? Voltando? Som, todo mundo escutando? Beleza? Calma, gente, tá voltando, Voltamos. voltando, peraí. É que vem um monte de gente, né? Sem som, ficou mudo, calma. É. Vamos esperar falarem que É igual ok. o Faustão fala, ao vivo é assim, bicho, não tem jeito. Espera que por enquanto só tô recebendo que tá sem som. É isso. Não, mas já voltou. Voltamos, tá tudo certo. Voltou. Voltou. Obrigada. Beleza. Valeu.
Então vamos. Então, o que eu estava explicando é o seguinte: o tabuleiro e a caixa, você tem que listar na sua ficha técnica final de precificação do seu bolo, porque o tabuleiro e a caixa você não pega de volta do seu cliente, né? Tabuleiro, né, amor? É inviável logisticamente. Totalmente, né? É trabalhoso, não compensa isso. Então, cobra do seu cliente. Eu já Coloca na sua precificação que você vai ficar sem dor de cabeça. Eu já vi gente falando que faz um contratinho com o cliente pelo tabuleiro, né? Cobra dele o preço do tabuleiro, sei lá, o tabuleiro custa R$7. Aí ele cobra os R$7 do cliente, e aí se o cliente vir e devolver o tabuleiro em boas condições, ele devolve os R$7 para o cliente. Só que, gente, nenhum cliente vai querer devolver esse tabuleiro, né? Eu acho muito difícil, a não ser que ele seja seu vizinho e tal, e mora ali do lado da sua casa e queira te devolver. Complicado. Mas assim, muito complicado. Então, coloca o preço desse tabuleiro já no seu custo e cobra isso para você não ter dor de cabeça, porque dá alguma coisa para o cliente, porque ele tem que te retornar, é dor de cabeça para você, tá? Então, não faça isso. E assim, o importante o que eu estou explicando bem detalhado e passo a passo é porque você sabendo como fazer e você sabendo como precificar corretamente, você não vai ser um robozinho, falar, o Fê e a Bru falaram que é assim. Não, a gente está te explicando passo a passo. Se você tiver algum caso que você não precisa cobrar o tabuleiro ou não precisa cobrar a caixa, você sabe como fazer. Tira e pronto, resolveu o seu problema. E outra coisa que estão perguntando aqui sobre o frete das coisas, se cobra. Gente, se você pagou, você tem que cobrar do cliente. Mas a gente mas a gente fala no final depois desse. Você vai, por exemplo, mas o tabuleiro. Eu comprei uma caixa de 100 tabuleiros e paguei R$100 o frete. Não é aqui que eu diluo o valor? Ah, também tem que diluir, lógico. Então, você tem que diluir. Então, por exemplo, entra no custo. Entra no seu custo. Então, comprei uma caixa de 100 tabuleiros, paguei R$100 o frete. Você vai pegar esses R$100 de frete, dividir pelos 100 tabuleiros, vai dar R$1. R$1, certo? Se custou R$7 cada tabuleiro, você vai ter um custo de R$8 para cada tabuleiro. Assim como a caixa, assim, sei lá. Como qualquer se você comprou manteiga e o tablete custou R$7, mas teve o frete, você vai pegar esse frete e diluir pelo tablete de cada manteiga para você ter o custo real de cada coisa. A regra é clara. Ninguém paga para trabalhar. Ninguém trabalha de graça. Se você teve um custo, você não pode absorver isso. Se você teve um custo, você tem que repassar isso para o seu cliente. E você não está sendo desonesto, sacana, nada. Você está trabalhando da forma correta. Você não pode assumir um custo e ter um preço, um lucro falso no final. Exato, né? Gente, é isso que a gente tem que tirar da nossa cabeça, né? Que infelizmente confeitaria é muito prostituída, né? A galera põe o preço lá embaixo, cobra o preço que a concorrência cobra. Cara, a sua concorrência às vezes não sabe nem o que é ficha técnica, não fez nenhum tipo de custo, nenhum tipo de precificação, simplesmente foi lá, colocou um preço, falou assim, eu pago isso no leite condensado, isso no chocolate, tá bom, vou fazer vezes 3 e vou cobrar do meu cliente. Cara, e não é o certo. Não é o certo. Vocês estão vendo o quão complexo o tanto de detalhes que a gente tem que passar para realmente calcular o preço corretamente. Não aí depois você isso a gente tá na metade ainda, né? A gente nem chegou. A gente não chegou ainda não, a gente não consegue saber o preço do bolo ainda não. Segura aí. Então vamos lá, amor, bora. Segura aí. Ó, então, listei tudo. Então eu cheguei aqui no meu tabuleiro, o que eu vou fazer? Qual que é o meu custo? Eu vou colocar o custo que eu paguei no tabuleiro. Vamos supor que meu tabuleiro, uma unidade, custou, quanto que é? Sei lá, R$7? Vou colocar? Não faço a menor ideia. Quanto custa um tabuleiro, Aline? Uns R$6. Então, R$6. Caixa do bolo? Uns R$6,50. Tá, R$7, vou colocar. Exemplo. Então, o tabuleiro e a caixa, que são produtos onde eu tenho, já são produtos prontos, eu não preciso calcular nada, eu vou colocar o meu custo aqui, já direto. O resto, eu tenho que calcular o meu custo, conforme a gente explicou aqui já várias vezes. No final, o que você vai ter? Você vai ter a somatória do seu custo. Então, por exemplo, nesse caso, isso são números reais até algum tempo atrás do que era o custo do nosso bolo realmente. Então, de 15 centímetros. Então, no caso aqui,
o meu custo total deu R$ 53,56, isso de custo, tá? E esse meu bolo de 15 centímetros, ele pesou 2,35 quilos. O importante aqui é, nesse peso, eu não coloquei o peso do tabuleiro e o peso da caixa, tá? Isso é o peso do meu bolo. Sim. Então, o meu bolo pesou 2,35 quilos e ele tem um custo de R$ 53,56. Gente, por favor, não se prendam a esse custo. Eu usei... Isso daqui é um custo que a gente tinha Exato, antigamente. alguns números fictícios, só para ficar mais claro o exemplo. É só para exemplificar para vocês. Exato, então não se prendam a isso, tá? Gente, é importante também falar que isso daqui é o custo do meu bolo. Então, por exemplo, se você usa uma fita para embrulhar a sua caixa com uma tag com o seu logo, você vai colocar fita e tag. Exato, vai entrar aqui. Se você... A decoração do bolo. Se você Utilizou usou macarrão. 10 macarrons para decorar esse bolo, você comprou esse macarrão, você fez, tanto faz. Se você Vai fez, entrar você tem aqui. que ter a ficha técnica aqui dele. E se você comprou, você sabe quanto você pagou por unidade. Vai entrar aqui. Se você Flores naturais. usou flores naturais, é Vai aqui que entrar vai aqui. entrar, tá? Exatamente. Porque aqui ele vai te dar o custo real do bolo inteiro montado e já decorado, tá? Exatamente. Então, depois disso daqui, depois disso que a gente vai ver o lucro. Então, primeiro a gente precisa saber o custo. Então, dentro do custo, precisa ter toda a decoração do bolo, precisa ter a tag, a fita, a colinha que você usou para colar a tag, o que você usar, você tem que colocar aqui dentro. Então, usei um potinho de glitter para fazer um glow cake. O potinho de glitter tem que entrar aqui, tá? Então, a decoração que você vai fazer, tudo que você vai listar nessa parte aqui da montagem do bolo. Tá? Perfeito. Então, qual que é o nosso objetivo final nessa tabela de precificação da montagem do meu bolo? É chegar no meu custo final do meu bolo e quanto que o meu bolo pesou. É isso que eu preciso saber. Então, por que eu preciso saber disso? Porque depois eu vou calcular o custo por quilo. Então, se eu pegar esse cenário aqui, qual que é o custo por quilo do meu bolo? Novamente. Eu vou pegar 53,56 e dividir por 2,35. Faz a continha para mim, amor, por favor. Só para exemplificar aqui. 22,79. Então, o custo por quilo do meu bolo foi de 22,79. Aí, vocês me perguntam, legal... Já sei o custo já sei o custo total do meu bolo, já sei o custo por quilo, tal. Beleza, vamos calcular o preço de venda. Não. Calma. Porque você tem que calcular as suas despesas indiretas, o quanto que você está tendo de gasto de água, luz, telefone, tudo isso. Aluguel. Tudo isso tem que estar aqui. O produto que você vende tem que estar pagando o seu ambiente de trabalho. Então, o produto que você vende tem que estar pagando. Então, eu vou voltar a página. Eu tinha pensado de fazer de uma outra forma, mas aí eu resolvi inverter, então eu vou voltar a página para ficar mais claro para vocês. Então, segura, ó. Então, aqui, a gente calculou isso daqui. Aí, o que a gente precisa fazer? Isso daqui eu nunca tinha passado numa... Legal. Então, vai ser, tá sendo... eu preciso calcular as minhas despesas. Então, o que você vai fazer? Faz uma tabela, escreve despesas mensais. Essa tabela, despesas mensais, você vai listar todas as despesas que você tem. Quais são as despesas que você tem? Você vai ter água, luz, gás, telefone, gás, aluguel. Se você tiver funcionário, você vai listar todas as despesas que você tem. Lista tudo. Eu vou dar o exemplo, vou dar dois tipos de exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um ateliê, eu tenho um local específico para a produção dos meus bolos. É aqui que eu vou trabalhar, tá? Então, você vai listar quanto que você gasta por mês. Lembra, despesas mensais. De água,
de luz, telefone, gás, aluguel, funcionário. Tem algumas despesas que a gente não colocou aqui, eu não estou enxergando no momento, mas todas as despesas que você tiver mensal tem que estar aqui. Produto de limpeza, se você tem um ateliê, tem que estar aqui. Tudo tem que estar listado. Eu pago uma diarista, eu pago uma pessoa para me ajudar na limpeza, ela vai uma vez por semana, tem que estar aqui. Seu salário, não? O salário pode estar, mas é um pouco mais complexo. Vou chegar lá. Tá bom. Então, você vai listar aqui todas as suas despesas mensais. Perfeito? Beleza. Falando para quem tem um ateliê. Exato. Lista tudo. Aí, vamos supor, novamente, são números 100% fictícios. Vamos supor aqui que no final, você listou aqui e deu R$300 de despesa. Nossa, mano, tem aluguel. Amor, eu tô só... Joga mais pra cima, uns R$3.000. Nossa. Não, porque tem aluguel. Tá bom, mas R$3.000, quanto que a pessoa Mas é um tem? ateliê. Tudo bem, então, R$3.000. Não é uma pessoa que trabalha em casa, ela já tem um ateliê que ela alugou próprio para isso, às vezes. Tá, então, ó. Só um funcionário, um aluguel. Vamos lá, a pessoa que não calcula, tá me especificando valores para eu colocar. Vamos ver onde fictício. Vamos ver onde isso vai dar. Não, tá bom, vai, muda. Põe R$1.000. Vamos ver onde isso vai dar. Põe 1.000, então. 3.000, a pessoa tem um lugar bem legal, né? E fatura pra caramba. É que você tá falando de um ateliê, pra mim um ateliê já vou pra outro lugar. Vai cuidado, né? Não viaja desse jeito. Tá bom, põe R$1.000, então. Tá bom, R$1.000. Ai. Quem sabe faz ao vivo, porque ela estragou todo o meu exemplo, mas tudo bem. Vamos indo. R$1.000, tá? Agora é você que vai me falar os números, porque, né? O que você precisa fazer? Vamos lá. Você precisa listar todas as suas despesas, aí você vai chegar num total. Chegou nesse total? Legal. Se você tem um local específico onde você consegue listar isso, significa que você já tem um negócio mais sólido. Você tem um negócio onde você tem já histórico, onde você consegue mensurar qual que é o seu faturamento médio. Você já tem um histórico. Então, por exemplo, nos últimos 12 meses, se eu pegar a média mensal, eu faturei X por mês. Então, essa é a ideia. Então, se eu tenho um negócio, um lugar específico, eu consigo fazer isso. Uhum. Se você não conseguiu fazer isso, eu não sei, talvez você tenha dado um passo um pouquinho antes do momento. Estamos falando disso daqui para quem tem um ateliê. Para quem trabalha em casa, a gente já vai falar, tá? Segura aí. Aí, você vem aqui e vai jogar o faturamento mensal médio que você tem. Então, vamos supor que aqui, uma pessoa que tem esse custo de R$1.000, ela tem um faturamento mensal médio de R$6.000. No mínimo, né? R$6.000, tá bom, para quem tem um ateliê. Só para a gente fazer uma tá continha bom. aqui. 6, 7 mil? Você quer que eu coloque tá um pouco a mais? Porque eu tô sentindo que você não gostou muito desse número. Para quem tem um ateliê já tá faturando um pouco mais do que isso, mas tudo bem. 8 mil. Tá bom. 8 mil. Então, o que você tem aqui com esses números? Você tem a sua despesa mensal e você tem o seu faturamento mensal médio. Com esses dois números, o que você tem? Você tem uma relação aqui de despesas por faturamento. Então, despesa por faturamento. Se eu pegar essa... Amor, faz uma continha aí para mim. O pessoal tá comigo. Aonde que a gente vai pagar aluguel um funcionário por R$1.000? Mas tudo bem. Qual é a continha? 1.000 dividido por 8 mil. 0,12. 0,12. Então, significa que eu tenho uma relação de 12,5. 12,5%. Esse número aqui é importante você conhecer. Você tem que saber esse número. Se você tem o seu negócio, esse número aqui é tipo uma chave do seu negócio. Você tem que saber ele. Se você não souber, você está meio perdido no seu negócio. É importante você saber isso. Porque esse número ele vai te guiar em todos os cálculos do seu preço. E eu vou te explicar o motivo agora.
Então, novamente, eu sei que os números são fictícios, pode parecer alguns cálculos que não tem muita relação, mas o importante é vocês entenderem a lógica do negócio. Entender o conceito, gente. O número não importa. O número não importa. Então, no final, o que você tem que saber? Qual que é a sua relação de despesa e faturamento? Isso que é importante para você. Então, no caso aqui, a gente chegou no nosso exemplo imaginário, a gente foi chutando os números aqui, chegou numa relação de 12,5%. Legal. Aí, você me fala assim, mas eu tenho um negócio próprio, eu tenho CNPJ, eu tenho uma empresa aberta e tudo mais, eu emito nota fiscal, eu tenho imposto. Então, o seu imposto também tem que entrar aqui, porque aí você tem que... Lembra, tudo aquilo que você tem de despesa, imposto é uma delas, você tem que... a sua venda tem que pagar isso, certo? Novamente, ninguém trabalha de graça, ninguém trabalha para ter prejuízo. A gente, no final, quer calcular o lucro real que eu tenho, e não um lucro imaginário, um lucro fictício. Então, se você tem imposto, você fala assim, quanto que é o seu imposto de nota fiscal? Novamente, totalmente chutando aqui. Vamos supor que o seu imposto de nota fiscal seja, só para facilitar a conta, seja de 10%. Certo? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse imposto de nota fiscal, que no nosso exemplo foi 10%, e somar com 12,5%. Então, aqui você vai chegar no número final, percentual total sobre custo do bolo. Eu tenho que ter esse número. Então, no meu caso, vai ser 22,5%. Vou escrever aqui. 20. Certo? 10 mais 12,5. Esse número, para mim, é o importante. Só guardem esse cálculo. Vou exemplificar agora de uma outra forma, que eu acho que talvez atenda a maioria das pessoas que estão nos assistindo aí. Vamos supor, amor, fica comigo para você, se você não entender, você me fala para eu poder... Vamos lá. Senhor. Até aqui ficou claro? Ficou. Bem claro. Bem claro? Bem claro. Tá bom. Então, se eu não tenho imposto, eu esqueço isso aqui, eu só tenho esse número aqui. Exato. Aqui, ao invés de ser 22,5%, se eu não tenho... Vai ser 12,5%. Seria 12,5%. Que a maioria da galera que trabalha em casa vai ter só isso daqui. Exatamente, não teria esse. Tá bom. Certo? Legal. Beleza? Aqui seria 0, 12,5 mais 0, 12,5. Tá bom. Fechou? Legal. Agora, vamos supor que eu trabalhe em casa. Sim. Que é a grande maioria. Sim. E aí já fica mais difícil, por exemplo, se eu moro de aluguel, eu tenho que cobrar 100% do aluguel? Eu tenho que colocar 100% do aluguel da minha casa aqui nas minhas despesas? Você tem que colocar proporcional ao tempo de trabalho que você tem. Legal. Então, se eu trabalho 8 horas por dia e meu dia tem 24 horas... Você vai colocar 1/3. Legal. 1/3 do aluguel é o que eu vou cobrar do meu cliente. Exatamente. Então, se eu tenho R$9.000 de aluguel, R$3.000 vai vir pra cá. R$9.000 de aluguel? Não, amor, eu tô chutando porque eu vi 1/3. Tá bom. Em vez de falar 3.000, eu vi 9, tá, né? Bom. Mas sei lá, eu pago R$9.000 de aluguel, então 1/3 de 9 é R$3.000. Exato, é isso aí. Mas vamos supor que eu pago R$900 de aluguel, então vai ser R$300. É isso aí. Eu joguei muito alto. Você tá boa das contas, hein, amor? Ai. É isso aí. Tá bom. Mas, vamos lá. Comecei agora. Eu amo confeitaria. Uhum. Comecei a assistir a aula da Bruna, porque eu amo confeitaria. Uhum. E eu quero começar a iniciar o meu negócio de bolo. Eu não sei o que fazer. E eu vou começar o meu negócio de bolo. Uhum. Eu não tenho nada disso. Mas eu preciso calcular da forma certa. No final das contas, o preço do meu bolo. Uhum. E aí você tem alguns caminhos. Tá. Primeiro, você não tem histórico nenhum. Aí, eu só peço que vocês acreditem no que eu vou falar agora, porque é histórico de milhares de alunos que a gente tem. Um número chave aqui para você ter final, mais ou menos em torno de 15% a 20%. 15% a 20% vai ser a sua relação
de custo. Acho que essa aqui tá melhor, porque Escreve, essa já tá escreve aí. muito falhada. 15 a 20%. Então, se você não tem nenhuma informação, é um negócio novo, você não sabe quanto que você está gastando a mais para sua produção, não tem nada disso, esse número final aqui, que a gente calculou, considera de 15 a 20%. Isso a princípio. Com o tempo, você vai afinar esse número. Eu vou te explicar como que você vai afinar. Bom, você mora em algum lugar que você já tem essas despesas de água, luz, telefone, gás, tem tudo que for. Ou seja, você já tem o histórico de tudo que você pagou disso daqui. Aí comecei minha produção hoje. Vamos supor que hoje seja dia 1º de outubro, comecei a produzir, comecei a trabalhar e comecei a vender bolo. Bolo, doce, seja o que for. No final do mês, como eu comecei a produzir mais, consequentemente, as minhas despesas vão aumentar. Então, vai aumentar minha água, minha luz, meu telefone, vai aumentar tudo. Vai. Então, vamos supor que a minha média histórica de consumo de água seja, sei lá, R$40. Depois que eu comecei a produzir, passou um mês, eu paguei R$60. Ah, minha luz, não sei, era R$100. Passou um mês, eu paguei R$150. E você vai fazer isso com todas as despesas. Você tem que ter o controle financeiro sobre a sua vida. Isso é importante, acredite em mim. Por favor, gente. Aí, o que você vai colocar aqui nessa planilha? Você vai colocar, tá bom, se minha média era R$40, eu comecei a produzir e a minha conta de água foi para R$60, o que significa? R$20, né? 60 menos 40, R$20 é a minha despesa mensal devido ao meu trabalho. A minha luz, se era 100 foi para 150, R$50 é a minha despesa mensal devido ao meu trabalho. Então, esses números aqui vão ser os números a serem listados nessa planilha. E aí, chegar no final aqui, você vai ter um total também, assim como a gente exemplificou aqui. E aí, você vai chegar nesse número total. Novamente, então, se você não tem um negócio, você está começando agora, simplesmente acredite em mim, nesse momento, pelo menos por os 2 primeiros meses, e utiliza de 15% a 20% de custo, de percentual impactado no seu custo. Depois, você vai afinando esse valor. Como que você vai afinar esse valor? Com esse histórico. Você faz a relação histórica de todas as suas despesas, vai ter a sua despesa que você teve realmente depois que você começou a produzir, gastou a mais, essa diferença vai ser o que você vai listar aqui. E aí você vai ter o seu custo final daquilo que representou para o seu negócio. Sim. E aí, novamente, se você teve o seu custo aqui, você sabe o seu faturamento, você sabe fazer essa continha, vai chegar no seu percentual, você não tem imposto, esse percentual é o que vai mandar. Show. Ficou claro? Muito claro. Então, beleza. Vamos utilizar como exemplo esse número de 20%. Vamos supor que a gente fez todo esse cálculo e o número final foi 20%, certo? Tá bom. Certo. Porque no final das contas que a gente quer calcular o preço do bolo. Sim. Até agora a gente não conseguiu calcular o preço do bolo. Puta preço A gente enrolado. sabe que ele custa R$53 um bolo de 15 centímetros. Esse é o custo dele, é isso que a gente sabe. Então, Sim. beleza. Vamos lá, voltar. Ó, então me acompanha. Tá. A gente chegou naquele número mágico que o pessoal está acreditando em mim, que é 20%. Tá. Então, escreve com a azul aí para mim, amor, por favor. Ou Você me quer dá que eu aqui. escreva Eu 20%? escrevo. Escreve que sua letra tá melhor aí. Então, eu tenho aqui 20%, só para a gente lembrar. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso embutir esse percentual aqui em cima do custo que eu tive com o meu bolo. Por quê? A gente não acabou de falar? Essa, fica com essa. Dá tampa, obrigada. Aí. A gente não acabou de falar que a minha relação de despesa sobre o faturamento é de 20%? Ou seja, tudo que eu produzi,
eu cheguei na minha média de 20%. Então, tudo que eu produzi, eu calculei, no caso aqui, R$ 53,56, eu tenho que jogar essa relação, que no caso a gente vai utilizar o número de 20%, sobre o custo do meu bolo. E aí, quando eu jogo esse número, eu tenho certeza que todo bolo que eu estou fazendo, ou todo doce, ou seja, qual for o produto que eu estou produzindo, eu tenho certeza que o meu custo, eu vou estar pagando a minha água, minha energia, meu aluguel, seja o que for. Então, isso é importante. Então, como que eu embuto esse preço aqui? Aqui é um detalhe importante. A forma matemática de calcular isso é assim, ó. Você pega 53,56, que é o meu custo total desse meu bolo, divido por 1 menos 20%. Então, eu vou colocar aqui 1 menos, no caso a gente está calculando 20%. Certo? Uhum. Faz a continha para mim, por gentileza, amor. Fala. 1 menos 20, ó, 20% é 20%, certo? Uhum. 20 20%. 20 dividido por 100. 20 dividido por 100. Por 100. 0,2. Quando eu falo 20%, é a mesma coisa do que eu falar 0,2. Porque é 20 dividido por 100, certo? Tá. Então, 1 menos 0,2 dá 0,8. Uhum. Então, esse número aqui que está entre parênteses é 0,8. Então, eu divido 53,56 dividido por 0,8. Faz aí para mim, amor. Opa. 66,95. Então, o meu custo final. Escreve para eu não ficar na frente. 6695. Aí eu vou lá e fico. Então, o custo final do meu bolo não é 53,56. O custo final do meu bolo é 66,95. Esse é o número que você tem que chegar. Saber a forma de chegar. É isso que é importante. Quando eu calculei esse custo, eu tenho certeza que eu coloquei todos os componentes que vão no meu bolo, eu acrescentei todas as minhas despesas que eu tive para produzir esse bolo, e com isso eu consegui calcular qual que é o custo final do meu bolo. Agora sim, a gente está pronto para calcular o preço de venda desse bolo. A partir daqui, você agora vai de região, vai de, não sei se vai de concorrência, aí cada mercado é um mercado, cada pessoa é uma pessoa, mas em cima desse valor que eu vou calcular o meu preço. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar 60% de lucro sobre o meu bolo, certo? Então, vou precisar da calculadora, né? Vai precisar da calculadora, mas calma aí. Diego, se eu escrever aqui assim, pega? Pega. Mas então, não tô enxergando nada. Não. Não dá pra ver. Hã? Não dá pra ver. Ó, mas com a caneta azul não dá pra ver? Dá, caneta azul dá pra ver. Então, ó, vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Não levanta mais. Não levanto mais. Ó, vou só exemplificar. Se eu quiser calcular 30% de lucro, o meu número é 1,3. Se eu quiser 40%, o meu número é 1,4. Amor, se eu precisar de 60%, qual que é o número que eu vou usar? 1,6. 1,6. Nossa, hein? É isso aí. Caramba. Passou no teste. Então, como que eu faço, por exemplo, eu quero 60% de lucro, o que eu faço? 66,95 multiplicado por 1,6. Eu só pulei essa aula, porque eu tava lendo os comentários. Da onde saiu 1? Porque é assim, ó.
Eu não quero colocar 30%, certo? Certo. Para eu colocar 30%, eu preciso adicionar. Eu tenho um inteiro e eu preciso adicionar 30%. Então, eu tenho 1,3. Eu tenho um inteiro e eu preciso adicionar 40%. Eu tenho 1,4. É muito burro se eu fizer a conta 66,95 mais 30% na calculadora? Vamos Vai ver dar a se... mesma coisa? Faz aí. Não, vamos ver quanto que dá isso aqui primeiro. 66,95 vezes 1,6. 107,12. Porque a pessoa... Eu sei fazer contas de porcentagem assim, gente. Eu coloco, sei lá, 10 mais 30%. Faz aí. 66,95 mais 30%. Não é 30%. Ah, não é 30%? É 60%. É 60%. 66,95 mais 30%. Amor, 60%. Caramba, que burra, mano. Você tá falando. Mais 60%. Mais 60%. Mais 60%. Mais 60%. 107,12. Dá na mesma. Dá na mesma. É muito mais fácil fazer do meu jeito, então, na calculadora. Ah, É porque para você isso daqui é muito lógico. É muito claro. É porque você é o cara das exatas. É. Eu olhei isso daqui e eu falei, da onde que ele tirou esse 1? Mas quando eu escrevi assim, não ficou claro? Você acertou isso daqui. Não, eu acertei porque você fez 30, 1,3, 40, 1,4. Para mim, o lógico seria 1,6. Então não, mas da onde eu tiro 1? Porque é um inteiro. Eu tenho um inteiro que sempre. É um inteiro, mas entendeu? Na minha cabeça, a pessoa que faz bolo, para mim é mais fácil pegar a calculadora e fazer 66,95 mais 30 e o sinal de Não é 30, pelo amor de Deus. É 60. Eu tô parecendo Chaves. Caramba. Eu tô igual o Chaves, desculpa. É 60. Tá. Legal. Mas deu na mesma? Deu na mesma, mas só para vocês entenderem que isso daqui é um inteiro. Exato. É um inteiro. Vírgula, o primeiro número da porcentagem que você quer chegar. É lógico, né? É isso. É lógico. Se eu quero ter 80% de lucro, eu vou colocar 1,8. Exato. Agora eu vou te fazer um teste. Se eu quiser 100% de lucro. 55% de lucro. Aí acabou tudo. Já era. 1,55. Perfeito. Ah, é isso? É e se isso. eu quiser ter 100% de lucro? E aí? 1,10. Não. 1,10 não é 10%? Não, porque aqui tá 1,6 e é 60. Tadinha, gente. Eu amo ela tanto. Ai, amor, você tá fazendo eu passar vergonha, amor. Vai, fala então. Quanto que dá 100%? Multiplica por 2. Quanto que dá, amor? Multiplica por 2. O que eu multiplico por 2, meninos? Não. 100% é igual a 2. Ah, Porque não é um inteiro. mais um inteiro, não é 100%? Mais Nossa, um isso inteiro. é lógico pra você, pra mim não é. Não, tudo bem. Mas... É lógico pra você isso? Não, fala. Não é. Não é, né? Não é, eu também buguei na hora do... Obrigada. Não, mas... Cara, eu aposto que uma galera bugou também, ó. Mas porque, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Então, se eu quero, por exemplo, se eu quero ter 100%, eu posso pegar o valor 66,95 e colocar mais 100% na calculadora. Exato. Pode. Mas é que se você for fazer no Excel, você vai ter que fazer essa continha aqui mesmo dele, porque não dá para colocar mais 100% no Excel, dá? Dá, mas é uma fórmula diferente. diferente. Não vou dar aula de Excel, mas é uma fórmula diferente. Tá. Chega lá, na mesma coisa. Mas é importante vocês saberem isso. Agora vem aquilo lá. Agora é hora de você colocar a cabeça no travesseiro e pensar. E calcular, na verdade. Será que eu estou fazendo da forma certa? Eu não sei se você fez todo esse tipo de conta para chegar no valor do seu bolo. Mas, agora eu te proponho a fazer um exercício com o seu próprio negócio. Faz isso daqui, chega nesse custo final. Acrescentando o percentual das suas despesas, chega no seu custo final. E aí você sabe o quanto que você cobra no seu bolo. Aí vamos supor que o seu custo final seja esse, tá? R$ 66,95. Aí você fala assim para mim, esse meu bolo, eu vendo ele a
R$90, por exemplo. Uhum. Quanto que eu tô tendo de lucro? Jesus. Menos de 60%. Com certeza. Com certeza. Com certeza, mas deixa eu explicar como que faz para fazer essa conta. A Bruna, vocês não viram, mas a Bruna pegou a calculadora e começou a digitar todos os números possíveis. Não, porque eu tava vendo, na verdade... Bom, depois eu falo sobre isso. Vamos lá. É que 100% ainda é barato. Eu tô jogando números fictícios para a pessoa. Que eu tô pensando aqui na minha Cada um tem o seu negócio e sabe como Depois tem a que gente trabalhar. vai falar um pouco mais sobre isso. Mas assim, vamos supor, novamente, que você tem o seu custo, calcula, faça esse exercício com o seu negócio. Você tem o seu preço, que é o seu custo, que é R$ 66,95. Faz o exercício, fala, eu vendo meu bolo a X reais. Eu não sei o quanto que você vende. Vamos supor que seja R$90. Vou só virar a página, tá? Espero que vocês tenham anotado tudo. Então, eu sei que o meu custo... Eu vou fazer uma coisa, tá, gente? Depois que a nossa live acabar, eu vou tirar foto de todas essas páginas e eu vou colocar lá no nosso canal do Telegram para vocês. Facilito a vida, porque vocês não enxergaram tudo. Então, eu vou tirar foto e a gente coloca lá no canal do Telegram o hashtag CakeLovers. Fiquem tranquilos, tá? Quem não faz parte do canal do Telegram é hashtag CakeLovers. O link para entrar no canal tá na bio do bio do Instagram e no banner do YouTube também. Sim. Presta um canetão aqui, deixa eu pegar de outra cor aqui. Ó, vamos lá. Então, vocês vão chegar no... O exercício que eu quero que vocês façam é qual que é o custo do bolo de vocês? Qual que é o custo do produto de vocês? No nosso caso foi R$ 66,95. Certo? Eu já tinha esquecido. Mas tudo bem. Mas vamos virar a página para você. R$ 66,95. R$ 66,95, certo? Certo. Então, vamos supor que eu não sabia, não era claro isso daqui para mim. Tá. Porque eu não sabia fazer essas contas e tal. Eu entendo que é complexo, não é simplesmente uma pessoa vai lá e faz e pronto. Uhum. Mas agora, vamos supor que eu fazia esse meu bolo e eu vendia ele a R$90, Uhum. certo? Certo. Então, venda igual a R$90. Aí a questão é, quanto que você está tendo de lucro vendendo a R$90? Então, qual que é o meu lucro aqui? Lucro é igual R$90, que é o preço que eu vendo, dividido por 66,95. Quanto que dá essa conta, amor? Faz para mim? 90 dividido por 66,95. 1,34. Então, isso daqui me deu 1,34. Isso significa que eu tenho 34% de lucro sobre o meu produto. E aí vocês param e pensam, isso daqui é saudável para o meu negócio ou não? Fica a pergunta no ar. Eu não sei. Vocês que têm que saber. Se eu tenho um negócio de bolo como a gente tinha há um tempinho atrás, eu pararia a produção da Bruna imediato. Refaz o cardápio, pelo amor de Deus, 34% é muito baixo. Mas assim, isso é para o nosso negócio da época. Não sei, talvez para algum negócio seja saudável, não sei. Aí é particular isso, eu não vou entrar nesse mérito. Mas aqui essa é a forma que você vai calcular o seu lucro. Então, faz isso daqui com o seu cardápio e vê como que tá, o quão saudável tá aquilo que você tá vendendo ou não. Eu quero ver a galera que faz vezes 3 aí, que vai achar, gente do céu. Depois vocês me contam. Assim, é um pouco complexo calcular isso? É trabalhoso? É complexo? É muito trabalhoso. Os alunos têm isso tudo automatizado. Aqui, muito fácil. Eu tentei passar para vocês a forma... isso daqui é o que a nossa planilha calcula. Eu não deixei nenhum ponto de fora. Mas a planilha calcula isso tudo automaticamente. Mas
você que não tem a planilha, se você fizer isso, essa conta na mão, Dá certo. dá certo. É muito trabalhoso, você vai ficar muito tempo fazendo, mas você faz, chega lá, chega no resultado. Eu posso fazer uma pergunta? Não faz muito complexa, mano. Não, é a pergunta que eu fiz lá atrás e a pergunta que a galera tá fazendo agora. Aonde entra o que eu ganho? Por exemplo, as minhas horas trabalhadas, o meu salário, o que for. Vamos Né? lá. O salário da Bruna, que é o Uhum. que ela vai ganhar por mês. Tá. Aqui tem duas formas. Primeiro, vamos voltar para aquele primeiro exemplo que a gente deu. Eu tenho um negócio estável, eu já tenho um ateliê, eu já tenho uma média daquilo que eu ganho por mês. Então, eu já tenho um salário mensal, Uhum. certo? Então, lá naquelas minhas despesas, na minha tabela de despesa mensal, eu coloco o meu salário ali. Tá. Se você já tem um negócio estável. Aí Aí vai você- aumentar a porcentagem. Exatamente, aí você se considera como um funcionário. Uhum. Mas assim, o que é importante ficar claro para você? Quando a gente está calculando esse lucro aqui, no meu custo, eu já não embuti despesa que eu tive de água, de luz, de telefone, de tudo. Uhum. Quando eu estou calculando esse lucro aqui, eu já paguei tudo Todas isso. as minhas contas. Ou seja, esse lucro que eu estou calculando é o que eu estou colocando no bolso. Uhum. Então, assim, que fique claro para você que, seguindo esse cálculo, isso daqui... O lucro é o seu salário. O né? lucro é o seu salário, é aquilo que você está colocando no bolso. Então, assim, se você tem um negócio estável e você vai colocar o seu salário como uma despesa mensal, tome muito cuidado só, porque essa margem de lucro tem que ser menor do que se você não colocar, porque senão você vai estar supervalorizando e extrapolando o preço do seu produto. Aí você vai estar calculando e vai falar, nossa, tá caro pra caramba. Mas é lógico, você já está pagando todas as despesas, está pagando o seu salário e ainda está colocando, sei lá, 200% de lucro. É lógico que tá caro, Vai entendeu? ficar muito caro. Então toma cuidado com isso. Tá bom. Então, esse é um caminho. Coloca o seu salário lá atrás. Agora, vamos voltar para aquele exemplo. Não tenho um negócio 100% formalizado, não tenho um local próprio, produzo na minha casa, não tenho uma média de salário. Quanto que eu vou tirar daquilo que eu vender? Você vai tirar o lucro. Exatamente o lucro, porque todas as despesas estão pago. Com essa conta aqui, você fica seguro. É que o pessoal está perguntando do caixa da empresa, porque se eu pegar 100% do que sobrou daqui, eu não tenho caixa para viver o próximo mês. Você não tem caixa para viver o próximo mês. Aí entra já numa outra planilha, que é na parte de gerenciamento de fluxo de caixa. Entra em outro cenário então, que eu não posso pegar isso daqui, sobrou então R$2.000 esse mês. Eu não posso pegar R$2.000 e enfiar no meu bolso. Senão, para o mês que vem, a minha empresa não sobrevive. Aí eu vou te responder igual você responde. Poder, você pode. Você pode fazer o que você quiser. Você pode substituir margarina por manteiga? Você pode. Você pode fazer o que você quiser. A empresa é sua. A empresa é sua. Vai ser saudável? Não. Então, o que é mais fácil? Eu definir um salário ou eu ver, por exemplo, sobrou R$3.000 esse mês? Eu, particularmente, eu não gosto de definir um salário. Eu não gosto, porque o motivo disso é porque eu corro um grande risco de precificar os meus bolos. Se eu falo assim, não, eu tenho que ganhar, sei lá, R$3.000 todo mês. Vamos supor que eu estou passando um mês onde minhas encomendas estão fracas e tudo mais. O que vai acontecer quando eu passar um preço de um bolo? Eu vou estar querendo tirar os R$3.000 em um bolo só, em dois bolos só, entendeu? Entendi. Então, o volume que você tem de produtos para vender, ele impacta diretamente nisso. Então, você não pode... Então, eu não gosto, tá? Então, mas isso é o meu jeito de gerenciar. Exato. Então, vamos pensar assim. Se sobrou R$3.000 no meu mês, eu sei que eu preciso de ter pelo menos R$1.000 no meu caixa. Eu vou deixar R$1.000 no meu caixa e vou pegar o meu salário de R$2.000, meu lucro de R$2.000. Se eu preciso de R$2.000 de caixa, eu vou deixar R$2.000 lá e eu vou ter só R$1.000 para o meu bolso. Sim, exatamente. Posso fazer assim também? Pode. Aí assim, você tem que ter um bom controle financeiro. O que é saudável para uma empresa? Agora, falando um pouco mais de negócio e aprofundando, né? O saudável para uma empresa
é que o caixa da empresa, ele cubra pelo menos 6 meses de despesas que a empresa tem. Isso é, por exemplo, o que a gente tenta, o que eu mantenho sempre na Cake Lover. Eu sei as despesas que a Cake Lover tem durante 6 meses, e isso daí eu tenho que ter no caixa da minha empresa. Isso eu já estou entrando numa operação de risco, no gerenciamento de fluxo de caixa mais coerente. Mas isso é gerenciamento de cada um. Eu não vou entrar em específico, não é a aula de hoje. Bruna, Hoje é quando eu precificação. vendia bolo, que eu era ali menorzinha, estava sozinha trabalhando em caixa, em casa eu só deixava o que eu precisava ali para fazer durante o mês. Eu não tinha um gerenciamento de 6 meses. Não tinha, eu sei. Nunca tive. Então, assim, eu guardava, pegava lá o que dava e guardava o restante para eu sobreviver o próximo mês, para eu conseguir comprar matéria-prima para fazer os meus próximos bolos, as minhas próximas encomendas. Então, assim, quem tem que definir, então, é você. Né? Sim, exato. Assim, o que eu recomendo é, se possível, deixa no caixa da empresa pelo menos para 2 meses. A gente nunca sabe o futuro, nunca sabe o que vai esperar. Pelo menos você tem que ter um fluxo de caixa aí, pelo menos de 2 meses saudável aí, positivamente na conta da empresa. Esse seria o melhor cenário. Ficou claro? Para mim ficou muito claro. Ficou claro para você? Ayla, ficou claro? Brenda? Manda. Eu perdi, acho que como bom aqui. Na hora que fez as despesas, como que você fez para saber quanto eu vou colocar em cada bolo? Somou todas as despesas, vai quanto? Sim. Aqui. Esse aqui. Aqui, ó. Depois que eu... só para... Talvez o pessoal não tenha escutado a pergunta da Aline. A Aline da Incubolos, ela tá aqui com a gente, que ela tá gravando uma aula de origami cake. Uma aula bônus, né, de origami cake, que vai ter no nosso curso Beabá do Butter Queen 5.0. E ela tá aqui com a gente, ela fez uma pergunta, que foi a seguinte: aonde que a gente embutiu no preço do bolo? Como que a gente chegou... como que eu sei que as despesas que eu tenho mensais estão inclusas no preço do bolo? É isso, né? Então, como que eu faço? Só para ficar claro. Eu tenho a minha relação de despesa mensal. Então, novamente, a gente tem 2 cenários de despesa mensal. Se eu já tenho um negócio fixo, um negócio próprio, um ambiente particular, só de produção de bolo, eu tenho um ateliê, não é na minha casa, eu sei quanto que eu vou pagar de água, luz, telefone, gás, todas as despesas que eu tenho. Então, eu relaciono tudo isso e eu tenho um valor final de despesa. No nosso exemplo aqui que a gente falou, eu tenho R$1.000 de despesa. Tá bom. E o meu faturamento médio mensal, eu sei que é 8.000. Então, 1.000 dividido por 8.000 é 12,5%. Então, eu sei que eu tenho que, em todo o custo do meu bolo, embutir 12,5% para eu poder cobrir todos os gastos que eu tenho. Então, cada bolo que eu vou vender, eu embuto esse percentual. Aí, tem outro exemplo, trabalho em casa, não tenho despesa particular do meu negócio. O que você faz? Você tem o histórico de despesa que você já tem da sua casa, antes de você ter o seu negócio. A partir do momento que você começou a produzir, provavelmente as suas despesas vão aumentar. Então, a gente deu exemplo. Minha despesa era R$40. Foi para 60 assim que eu passei a produzir. Ou seja, minha despesa foi de R$20 para o meu negócio. Minha luz era R$100. Comecei a produzir, foi para 150. Ou seja, minha despesa para o meu negócio foi de R$50. Relaciono tudo isso novamente, vou chegar num total, divido pelo meu faturamento médio e eu vou chegar num percentual, a mesma coisa. Isso daqui é para quem já tem histórico de consumo e tudo mais. Para quem não tem, está iniciando num negócio, aí eu só peço confiança, acredite em mim, utilize inicialmente entre 15% a 20% que você vai estar Já bota 20. Eu peguei a média que a gente tem, mas se você utilizar de 15% a 20% sobre o custo do seu produto, você já vai estar suprindo as suas despesas de água, luz, telefone, tudo que você tem no negócio. Posso falar sobre uma dúvida aqui que eu vi? Essa aqui, ó. Estão me perguntando, e a água? A água não entra na ficha. A água, gente, é um custo fixo. A água entrou aqui, ó. Eu sei, mas a água é um custo fixo.
Só que eu preciso saber o peso total da massa do meu bolo. Então, se vai água, então, por exemplo, eu vou fazer uma calda de açúcar, que é açúcar mais água. O valor da água já está no meu custo fixo. Mas ela precisa entrar na ficha técnica, porque ela precisa calcular esse peso. Porque você lembra que a gente chegou nesse valor aqui, porque a gente tem esse valor de peso? Uhum. Então, a água precisa constar aqui, mesmo que ela custe 0. Tá? Então, você vai colocar aqui que o valor da água você vai colocar na tabela e o preço 0, porque então, você está considerando... Zero porque você está considerando que a sua água já está no seu preço fixo. Tá? Mas a água precisa entrar na ficha técnica, porque a gente precisa do peso total da receita para depois descobrir isso daqui. Uhum. Tá? Então, assim, mesmo que o produto para você custe 0, porque já está no seu custo fixo, mas ele entra no ingrediente, você vai colocar aqui. Água, 1 litro, R$0, usei 200 ml. Tá? Aí você faz desse jeito. Então, mesmo que a água não esteja aqui num custo para você, você coloca 0 e coloca lá na receita, porque a gente precisa desse valor aqui, tá? E só um detalhe importante, por exemplo, se você falou ml e tal... Água... Não, mas é que a gente sabe que, por exemplo, se for aluna nossa, aluno nosso... vai estar tudo em gramas. Vai estar tudo em gramas, tudo em quilo, porque... Todas as nossas receitas são pesadas, vai estar na balança. Amor, e tal. Aí a gente tem um porém, porque eu dou pro aluno lá que aí ele vai ter que pesar, né? E ele vai ter que descobrir. Vai ter que pesar. Então, se você comprou 900 ml de óleo, você vai colocar os 900 ml na balança, vai descobrir quanto pesa 900 ml de óleo para depois você descobrir exatamente esse valor. Pesa. E não pesa, tá, gente? Então, tudo você vai pesar. Então, a Bruna dá receita só em grama. Então, se ela me deu 200 gramas de óleo e o PET lá tem 900 ml, eu vou pegar os 900 ml e eu vou pesar, tá bom? Porque senão você precisa saber o peso de alguma forma, tá? Então, legal você saber disso. Ou então, põe 200 ml numa xícara medidora e depois põe os 200 ml na balança e vê quanto pesa 200 ml. Não precisa despejar a garrafa inteira, 100 ml, né? Usa aquelas jarras medidoras e faz a sua continha aí, tá? Outra coisa que é importante a gente falar. Então, aqui, ó, eu descobri quanto custa o meu bolo de 15 centímetros de diâmetro, que me rende 15 fatias. Então, eu sei que esse bolo inteiro tem esse custo para mim. Se eu quisesse vender por quilo, ele teria esse custo para mim. E aí você vai ver se você quer vender esse bolo por quilo ou por tamanho, tá? E aí, se você quiser vender por tamanho, você vai ter que fazer um desse daqui para cada tamanho de bolo. Aí você vai vir lá, 20 centímetros, eu vou usar tanto de massa amanteigada, tanto de recheio, tanto de buttercream, e você vai descobrir qual é o valor de cada tamanho de bolo, tá? E aí, gente, é aí que alguma pessoa pediu para a gente explicar como funciona a planilha que calcula cada quantidade de item no bolo que a gente tem para os alunos. E essa não dá para explicar, gente, porque essa daí tem muita conta por trás. Ela tem muita conta por trás. Essa envolve conta de área, vocês sabem, mas é uma conta muito louca. Tem um coeficiente chamado pi, e envolve, um monte de conta. Eu fiz um monte de conta, eu dei uma missão de volume. Eu dei a missão para ele, na verdade é uma planilha toda automatizada que os alunos recebem nos nossos cursos, que ele só coloca lá 15 centímetros, 11 centímetros, 27 centímetros, e aí a planilha calcula automaticamente de acordo com o diâmetro que o aluno escreveu ali em cima, e aí ela vai te falar quanto de calda, quanto de buttercream, quanto de recheio, quanto de massa, quanto de tudo, e aí fica muito mais fácil de calcular o resto. E aí eu tenho um detalhe importante para falar. Bom, acho que essa parte ficou bem clara, e como calcular o lucro, né? Agora, vamos supor... Aqui a gente falou um bolo simples e tal. Agora, vamos supor... vocês viram aqui que a gente não... Eu não expliquei em nenhum momento como você calcular o bolo por horas trabalhadas. Por que eu não gosto muito de falar de horas trabalhadas? Porque eu acho que pode ser injusto com o cliente, a princípio. Um confeiteiro mais experiente faz um bolo mais simples, muito mais rápido. Um confeiteiro menos experiente faz um bolo bem mais lento. E aí, o que eu falo para você?
essa forma que eu te expliquei, você consegue claramente calcular o percentual de lucro sobre o seu bolo. Legal. Agora, vamos supor que você não está fazendo um bolo simples como esse, você está fazendo uma decoração muito mais complexa, você está fazendo um origami cake, por exemplo. O que você vai fazer? Que a gente já viu hoje que o negócio demora, né? E é muito complexo, exatamente. Então, a gente está dobrando papel o dia inteiro. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, com o passar do tempo, você vai fazendo cada vez bolos mais complexos. Você não vai, de cara, já fazer um bolo complexo, às vezes sem ter história. Você vai, é igual criança. Você vai, um passo de cada vez, não dê um passo maior do que a perna. Tá. Você vai um passo de cada vez. Quando você faz esse cálculo, você já tem uma média de tempo que você gastou aqui. Fala, para fazer todo esse bolo, não sei o que, eu gastei, sei lá, 4 horas. Ah, tá bom. Quando você vai fazer um bolo muito mais complexo, você gastou, não sei, 8 horas. Pô, você vai colocar 60% de lucro? Não. Aí você utilizou muito mais tempo. Você utilizou mais criatividade, mais horas trabalhadas. Então, o seu tempo dedicado ali foi muito maior. O que você tem? Você tem que ter, aí tem que ter a sensibilidade de você aumentar o lucro ou diminuir o lucro conforme a complexidade do seu bolo. Por que eu falo isso? Porque quando a gente calcula dessa forma, eu sou sempre muito seguro que o mais importante para mim é que você consiga calcular os seus custos e as suas despesas fixas sejam cobertas por todo produto que você vende. Isso que é importante. Você não pode vender um produto sem ele pagar aquilo que ele gastou para ser produzido. No final, eu quero que você consiga fazer isso, que é esse número que a gente chegou. E aí, se você tem um bolo mais complexo ou menos complexo, você vai jogar um percentual de lucro a mais ou a menos, conforme cada bolo que você fizer. Então, com o tempo, o que você vai ter? Lá quando a gente vendia bolo, a gente tinha isso. A Bru ia fazer um bolo simples, a gente, por exemplo, tinha 100% de lucro, legal. Pô, eu vou fazer um bolo, eu nem sei. Orquídea. Ou que é um carved cake, que precisa, é mais trabalhoso, eu vou ter que colocar pedra de isomalte, não sei o que, muito mais complexo. Pô, eu não vou fazer com 100%, que é a minha média do que eu vendo. Eu vou fazer com 130%, 140%, 150%, depende da complexidade. E aí, conforme você for fazendo, e conforme você for trabalhando e vendo as complexidades do bolo, você já sabe, pô, se for um origami cake com 15 centímetros de diâmetro, eu sei que eu tenho que colocar... Vai cobrar 300%. Eu sei que eu tenho que colocar 300%, porque é muito mais complexo. É um bolo que vai ter escultura de isomalte. Eu não vou cobrar os 100%, eu vou colocar 150%. Então, você já sabe que você tem que colocar um pouco a mais conforme a complexidade do bolo. Então, e aí isso é uma tem que ficar sensibilidade claro. sua, E né? é uma sensibilidade, você que exatamente. vai ter que definir, tá? É isso. Só tudo isso. 1h30 de live. Não sei, passou tudo isso? 1h30. Caramba. Pois é. Assim, eu espero que tenha ficado claro. Se a minha cabeça tá doendo, imagina a de vocês. Mas precificação é uma vez só, né? Depois a gente tira... Então, eu vou tirar a foto, eu coloco no Telegram para vocês. E aí eu vi nos comentários falar, nossa, Bru, envia por e-mail, eu não tô no Telegram. Gente, participa do canal. Aí não tem o que fazer. Vocês querem demais, né, gente? Aí participa do canal. E o segredo é o seguinte, você não precisa instalar, às vezes, o aplicativo no seu celular. O Telegram você consegue acessar do computador também. Então, facinho. É só entrar lá. Dá um jeito, não tem o que fazer. Dá um jeito, gente. Exato. Quem quer dar um jeito, quem não quer arrumar desculpa, né? É bem isso mesmo. Tchau, mozão. Obrigada. Obrigado, pessoal. Desculpa aí. Arrasou. Desculpa não, né? Por tanta tanta complexidade. Não fica com dor de cabeça. Salvou vários negócios hoje, pelo amor de Deus. Gente do céu, olha, até a minha... eu tô meio zureta, imagino que vocês também estejam. Mas assim, é um assunto chato, né? Para mim é muito chato, mas de extrema importância, né? Porque confeitaria não é hobby, confeitaria é trabalho, confeitaria precisa ganhar dinheiro, a gente tem conta para pagar, né? A gente não está alimentando um sonho, a gente está alimentando um sonho, mas a gente precisa pagar esse sonho também.
e ganhar dinheiro com ele, né? Quero todo mundo rica. Então, gente. E, assim, e um detalhe importante, né? Que fique claro para todo mundo. Sim. Isso, a gente mostrou todo um processo e usou o exemplo do bolo, porque o bolo é nosso negócio. Só que isso é para calcular qualquer coisa. Você faz pizza, você faz lasanha, você faz torta de frango, você faz brigadeiro, seja o que for. Sempre igual. Esse é o caminho. Sempre igual. Ai, gente, é isso. Para quem é nosso aluno, tem a vantagem aí de ter tudo mastigado pelo Fer, as planilhas todas automatizadas, né? Para quem é nosso aluno, eu achei importante eles assistirem para ficar principalmente claro esses negócios de percentual, o que usar e tal. Não, eu acho que deu uma clareza maior, mas os alunos, eles têm acesso ao nosso suporte aí, se ficou alguma dúvida, envie através do Hotmart, a gente responde, ajuda vocês, fica tudo... Ai, gente, é isso, né, mozão?